Nessas coisas de arrumar a vida, a gente encontra até a vida que a gente esqueceu que teve um dia, né? E eu acordei pensando na frase que tá na capa dessa revista, Cisma, que é uma revista de crítica literária da turma de graduação da USP, da Letras, que eu não sei se ainda existe. O ano um, número um, era de 2012. Essa que eu acordei com a frase na cabeça, que é: quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém, é do Vinícius de Moraes. Essa é de 2013. Mas o legal foi que eu não lembro de ter lido essas revistas inteiras na época. Talvez eu nem tenha lido muita coisa. Mas eu achei umas traduções de uns contos muito legais. Esse aqui eu vou deixar para outro dia. Mas teve um que eu fiquei apaixonada. Se eu achar, eu vou ler. Que é curtinho, curtinho. E é do aquele espanhol prêmio Nobel. Ou ele não é Nobel? Acho que ele não é Nobel. Mas ele poderia ser um Nobel se ele não é. O Jorge Luis Borges. Achei. Vou ler em espanhol porque é curtinho e depois eu leio em português. Los dos pies en los dos laberintos, de Jorge Luis Borges. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su hóspede, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentando y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no proferiron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosas fortuna que derrubó sus castillos, rompió sus gentes y hizo cautivo al mismo rey. Le amarró encima de un camelo veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: «Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forjar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te venden el paso». Luego le desató las ligaduras y le abandonó en mitad del desierto, donde murió del hambre y de sede. La glória sea com aquele que não muere. E agora em português, depois desse espanhol bem ruim. Os dois reis e os dois labirintos. Contam os homens dignos de fé, mas Alá sabe mais, que nos primeiros dias houve um rei das ilhas da Babilônia, que congregou seus arquitetos e magos e mandou-os construir um labirinto tão complexo e sutil que os varões mais prudentes não se aventuravam a entrar. E os que entravam perdiam-se. Essa obra era um escândalo,
pois a confusão e a maravilha são operações próprias de Deus e não dos homens. Com o passar do tempo veio à sua corte um rei dos árabes, e o rei da Babilônia, para zombar da simplicidade de seu hóspede, o fez penetrar no labirinto, onde vagou humilhado e confuso até o cair da tarde. Então implorou socorro divino e deu com a porta. Seus lábios não proferiram nenhuma queixa, mas disse ao rei da Babilônia que ele tinha outro labirinto melhor na Arábia, e que, se Deus quisesse, ele o conheceria algum dia. Tão logo regressou à Arábia, juntou seus capitães e alcaides e arrasou os reinos da Babilônia, com tão venturosa fortuna que derrubou seus castelos, aniquilou seu povo e fez cativo o mesmo rei. Amarrou-o em cima de um camelo veloz e levou-o ao deserto. Cavalgaram 3 dias e ele lhe disse: ó rei do tempo e substância, e chave do século, na Babilônia quiseste perder-me num labirinto de bronze com muitas escadas, portas e muros. Agora o poderoso teve por bem que eu te mostre o meu, onde não há escadas para subir, nem portas para forçar, nem fatigantes galerias para correr, nem muros que te impeçam a passagem. Em seguida, desatou-lhe as ataduras e abandonou-o na metade do deserto, onde morreu de fome e de sede. Que a glória seja daquele que não morre. Jorge Luiz Borges. Essa tradução é da Ana Carolina Gomes da Silva e tem um texto falando do Jorge. É um expoente da literatura argentina do século XX, nascido em 1899 em Buenos Aires. É desde cedo um leitor ávido e bilíngue, educa-se na Suíça e é na Europa que conhece muitas de suas influências literárias. Foi poeta, contista, ensaísta, crítico literário e tradutor. Foi poeta, contista, ensaísta, crítico literário e tradutor. Escreveu em colaboração com seu amigo pessoal e também escritor Adolphe Biot Casares, além de outros autores, e fez parte da revista Sur junto a Casares e Victoria Ocampo. Sua obra é vasta e variada, mas figuram com frequência construções acerca de bibliotecas, livros, labirintos, símbolos religiosos, em especial da cultura árabe e judaica, e também figuras bastante conhecidas do sul da América Latina, como o gaúcho. Sua literatura é permeada pelo fantástico, fazendo parte da geração hispano-americana que deu visão ao realismo mágico. O conto aqui traduzido é parte do livro El Aleph, de 1949, onde temos novamente a questão do labirinto posta em xeque, ambientada num ambiente oriental e fabular, onde o autor nos apresenta uma belíssima reflexão acerca do tempo, da engenhosidade humana e de seus desdobramentos labirínticos. Foi um feliz reencontro com todas essas revistas e com todas essas traduções e contos. Mas as escolhas da academia ainda me são muito... Não sei como elas estão hoje. Naquela época eram tristes. Tristes como... Não como Barthes, como o... Como é o nome daquele judeu que todo mundo estudava na época que eu estudava? Daqui a pouco vem. Mas eu achei um outro... Esse é um poeta. O poeta francês Christophe Tarcos, 1963-2004, despontou no cenário da poesia francesa nos anos 90, despertando a atenção de críticos e poetas ao ter seu nome associado a uma produção intensa. Desenvolveu trabalhos como performer, escritor e editor. Coeditou com Nathalie Quintana a revista RR, em 1993, e Facial, em 1999. Que contou também com as parcerias de Christian Pringet e Vincent Talomé.
Destaca-se ainda a aparição de Tarcos na Revue de Littérature Générale, de 1996, editada por Pierre Alfer e Olivier Cadiot, um marco na produção de poesia da década. Hoje, boa parte de seus livros é de difícil acesso por não ter sido reeditada, a não ser os volumes Cassis, Le Signe, Anachronisme e Écrits poétiques. O poema Je ne suis pas loin de moi, publicado em Cassis, possui muitas de suas características mais marcantes, como seu modo particular de conduzir o poema, problematizando questões do sujeito poético e do corpo. Eu vou poupar o assassínio à língua francesa e vou ler só a parte traduzida em português. A tradução foi do Mário Sagayama. Eu não estou longe de mim. Je ne suis pas loin de moi, de Christophe Tarcos. Eu não estou longe de mim, estou pelo entorno. Eu não posso dizer exatamente onde estou, porque não vejo onde e porque isso muda regularmente. Eu não sei exatamente onde me encontro. Eu não poderia, por exemplo, com conhecimento de causa, colocar diretamente a mão em cima, dirigir-me diretamente pela direção certa para capturá-lo. Mas eu tenho confiança, eu sei. Tenho a impressão, quase a segurança, de que não estou longe, que é, digamos, por aqui, em torno, que é experimentado, em várias tentativas, colocar a mão em cima que às vezes chego, que coloco a mão em cima, que chego a me tocar, o que me faz dizer que, em geral, não estou longe de mim. Não estou longe, eu o capturo, ou, ao deixá-lo vir, não me mexo nem um pouquinho, e eis que ele vem, que vem pousar sobre minha mão ainda que eu não tenha movido minha mão, para dizer que mesmo que eu não tenha consciência de onde ele se encontra, em geral, que eu mova ou não mova minha mão, posso dizer que não está muito longe. Eu não quero dizer com isso que ele se aproxime propositalmente de minha mão para que o toque quando deixo aproximar-se ao não fazer nada. Simplesmente porque eu deixo tranquilo e que não faço nada para capturá-lo, ele viria então. Ao fazer como quem não tem a intenção de capturá-lo, o que eu deixaria vir com confiança, quero dizer que não é necessário procurar por toda parte, de maneira apoiada e cansativa, movendo as mãos em todas as direções para encontrá-lo. Quando não sei onde está, que não tenho nenhum meio de saber, isto é inútil. É, ao passar a mão no vago, que por acaso eu o toco. É por isso que digo que não estou longe, que em geral estou por aqui. Esse foi o último poema da primeira edição, que o título era Tudo Já Foi Dito. E a ideia dessa revista, que eu não sei se ainda existe, era dizer para os alunos de graduação de letras: é verdade, tudo já foi dito, mas e aí? A gente tá aqui, a gente não vai dizer mais nada? Basicamente, estou resumindo nas minhas palavras. Não sei por onde anda essa galera, mas eles tinham blogs no WordPress. Eles e vários escritores de mais de 10 anos atrás, e eu também com eles, mas aparentemente todo mundo morreu lá pelo WordPress e eu continuo firme e forte. Eu acho a efemeridade com que todas as coisas na internet começam e terminam um absurdo. Se fosse qualquer coisa na vida real, qualquer um concordaria comigo. Mas como é em meio virtual, as pessoas acham que tudo bem as coisas começarem, acabarem e não terem nenhuma continuidade. São poucas as coisas na internet que são longas, duradouras. Até por questões que eu nem chego a atinar quais sejam. Porque as coisas saem do ar independente das nossas vontades. Uma época eu pensei em dominar aquele código que não é nem Windows nem Apple, que é um código livre. Como chama aquilo? Linux, talvez? Não sei. Só para não ficar refém dessas coisas, mas não cheguei a tanto, não dominei esses códigos.
Mas eles colocaram aqui, nesse Tudo Já Foi Dito, um título que é Cheguei tarde. Cheguei tarde, talvez, mas não tarde demais. Que é de uma poesia. Se eu achar, eu leio. Aqui. Toda palavra já foi dita, isto é sabido, e há que ser dita outra vez, e cada vez é outra, e a mesma. Nenhum de nós vai reinventar a roda, e no entanto, cada um a reinventa para si, e roda, e canta. Chegamos muito tarde, e não provamos o doce absinto e ópio dos começos, e no entanto, chegada a nossa vez, recomeçamos. Palavras tardias, mas com a vertiginosa lucidez, o ácido saber de nossos dias. De quem que é essa? Tenho quase certeza que é do Drummond, mas não tenho certeza. Deixa eu ver. Era uma boa seleção dessa revista. Claro, eu tô lendo só as traduções e etc. Essa era uma revista sobre crítica literária e sobre como a crítica literária estava morrendo. Eu não sei se ela permanece viva, se ela morreu, se ela já ressuscitou. Mas é isso, não é? Na academia, tudo morre. Fazer as coisas viverem na academia é muito mais árduo. Bom, eu vou procurar a referência e coloco aqui na legenda o nome do poema e do conto e dos autores. É isso, compartilhar com vocês 2012 na minha vida, 2013 na minha vida. E tem um título aqui que é O Dito pelo Não Dito. E essa referência sempre me lembra uma música que a Elis Regina cantava. E que eu não sei inteira, só sei uma parte. E que durante muitos anos, quando alguém falava perto de mim, pois é, essa música tocava na minha cabeça. Pois é, fica o dito e o redito por não dito, e é difícil dizer que é tão bonito cantar o que me restou de ti. E aí, nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia Tô aqui pensando nas homilias que eu vi de hoje, domingo, véspera de São João, e Cristo no poço com a samaritana. Quando nós somos o Cristo e quando nós somos a samaritana? E qual era a pergunta? Do que você tem sede? Do que você tem sede? Acho que o Djavan resume a minha sede. Não lembrei. Como é? Vou andar, vou voar pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar.
encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar. Encheria o que eu tenho de fundo. É mover o dom do fundo de uma paixão, seduzir o som das pedras catedrais, corações. É perder o tom. Bom domingo, boa semana. Como é? Fiquem com Deus. Eu adoro a piada do menino que tava no carro e a mãe desceu do carro com ele e alguém ficou no carro e falou: Vai com Deus, meus filhos. E a outra pessoa respondeu: Fica com ele. E a criança virou e falou: Mas ele vai ou ele fica? É isso, não é? O mistério do divino é exatamente esse: ele poder ir e ficar.